O resultado da pesquisa Quest é simplesmente, na minha opinião, bombástico, cala muitas pessoas e corrobora com muito o que a gente tem falado aqui no canal. Porque tanto Lula quanto Fernando Haddad surgem como favoritos para 2026, porque Lula e Haddad destroem todos os adversários, incluindo Bolsonaro, que teve problemas nessa pesquisa, porque o principal sucessor de Bolsonaro, ou sucessora, é Michele, mas ela está empatada com o Pablo Marçal. E Haddad, pessoal, com um resultado surpreendente ganhando de todos, se colocando ou se mostrando naturalmente como o sucessor de Lula. E tem gente que fala que o Lula não tem sucessor, tá aí, é o Fernando Haddad, o galã com o charme espanhol, bonitão, que às vezes ele fica meio feio, mas eu gosto do Haddad bonitão. E outra, a rejeição do Bolsonaro, o pessoal tá falando, a aprovação do Lula tá muito baixa, não sei o que tem. A rejeição do Bolsonaro é muito maior do que a rejeição do Lula. E de todos os políticos que possuem alcance e abrangência nacional, o Lula é o menos rejeitado, então Lula é o favorito para 2026, salvo alguma questão de saúde, mas na ausência de Lula surge Fernando Haddad. E você vai colocar nos comentários alguns pontos que eu preciso saber da sua discussão. Na sua opinião, quem é o sucessor de Lula para 2026 ou para o futuro da política? É Haddad ou é outra pessoa? Por que a rejeição do Bolsonaro ainda está tão alta? Será que ela vai aumentar? E o que você achou dessa pesquisa? Lula é o favorito para 26? Se você concorda que Lula é o favorito, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Quando o resultado da pesquisa Quest foi divulgado, sempre surgem aqueles burburinhos das pessoas que vão para avaliar a aprovação e sempre acabam errando muito. Porque não olham para o contexto nacional, não olham para o contexto político e aí vão errar mesmo. E vão errar, porque a aprovação do Lula tá na casa ali dos 52%, 53% e a rejeição tá ali nos 45%, 47%. Não vai reduzir. E a aprovação, ou melhor, não vai passar da casa dos 60% a aprovação de Lula, porque nós estamos num país polarizado. E esses resultados corroboram com a polarização, corroboram com os outros resultados da pesquisa Quest, então não adianta querer criar muita expectativa que Lula vai ter 70% de aprovação. Não vai. A preocupação tem que ser se Lula atingir uma aprovação abaixo dos 45%. Porque a rejeição do Lula, segundo a pesquisa Quest, ela é menor do que a rejeição de Bolsonaro e das outras lideranças políticas de abrangência nacional. O político mais rejeitado no Brasil, desses postulantes para o Planalto, é Bolsonaro. Bolsonaro tem uma rejeição de 57%, uma rejeição proibitiva, muito maior do que a rejeição do Lula. Porque na segunda posição não vem o Lula, aí que tá, pô. Na segunda posição não vem o Lula, mas quem? O Ciro Gomes e o Fernando Haddad, ambos com 52% das intenções de votos. E na quarta posição vem o Lula? Não vem o Lula, vem Michele Bolsonaro com 51%. Então você tem Bolsonaro, Haddad, Ciro, Michele e na quinta posição o Lula com 45% de rejeição. Empatado na margem de erro com o Pablo Marçal que tem 43%. Ah, mas o Tarcísio de Freitas, ah, mas o Ronaldo Caiado, mas o Zema, mas o Ratinho, todos eles têm uma rejeição menor que o Lula. Claro, eles são muito menos conhecidos. Não dá pra você pegar esses políticos locais e colocar em âmbito nacional. Porque vai dar missing, vai dar erro de interpretação. Ah, mas o Marçal, tal. O Marçal chama atenção que ele tem uma rejeição alta. Isso significa que ele está inviabilizado? Não. Porque quanto mais uma pessoa fica conhecida, mais rejeitada ela acaba se tornando. Antes de eu fazer vídeo pro YouTube, a quantidade de pessoas que me rejeitavam era muito baixa, eram 2. Agora nós temos 3, então aumentou. A minha popularidade aumentou, a rejeição também, mas o amor também aumentou demais, porque eu sei que vocês me amam. Então tem que colocar a rejeição, a aprovação do Lula em perspectiva. Só que o mais interessante de tudo foi o desempenho surpreendente do Fernando Haddad. Porque o Haddad e o Lula ganham de todos os adversários à direita. Não dá nem para o Bolsonaro. Não dá nem para o Bolsonaro. O Lula tem 55, 57% das intenções de votos. O Bolsonaro tem 35%. E contra o Haddad tem 42%. E o Bolsonaro mantém os mesmos 35%. E o Haddad, se a gente for colocar, teve um usuário lá do X que me segue. Ele falou assim, pô, como que os caras falam que o Haddad não tem capital político? Ou não tem capital de campanha?
O cara em 2018, essa análise que esse seguidor fez é muito boa. Em 2018, no segundo turno, Haddad teve 45% dos votos, sem máquina na mão, com um antipetismo super forte, pós-impeachment de Dilma, e ele quase chegou, 45%. Então Haddad em âmbito nacional não é fraco. Existe esse menosprezo à figura do Haddad, mas o que Haddad não é fraco. E ele surge como o substituto do Lula natural. Eu fiquei surpreso com esse resultado do Haddad. Eu não esperava que Haddad fosse ter uma pujança de campanha tão forte como essa. Não esperava mesmo. Eu esperava que com o Haddad a Quest fosse mostrar o Bolsonaro à frente ou empatado, mas me surpreendeu muito essa ampla vantagem do Lula diante do Bolsonaro. Porque nas outras pesquisas, principalmente na pesquisa do Instituto Paraná, o Lula estava bem empatado com o Bolsonaro, estava atrás, empatado na margem de erro, mas essa Quest não. Na Quest o Bolsonaro está bem atrás do Lula, uma vantagem até do Fernando Haddad que o Bolsonaro não pega nem na margem de erro. Só que o Bolsonaro, ele demonstrou uma certa resiliência que é importante nós observarmos, porque aquele número mágico do Bolsonaro voltou a aparecer, que é o número dos 35%. Se nós lembrarmos dos vídeos do canal lá de 2019, lá atrás o que a gente falava? Bolsonaro não passa dos 30% da rejeição, ele sempre de aprovação. A aprovação do Bolsonaro sempre fica na casa dos 30%, que é a quantidade de bolsonaristas que nós temos no país. Nós temos uma parcela de 35%, um terço do país, que é bolsonarista, que está junto com o Bolsonaro, e independentemente do quê. Então, vendo essa parcela de 35% da população que é bolsonarista, não dá para acreditar que a aprovação do Lula vai ser superior a 60%. Esqueçam. Esqueçam. Não dá para você olhar uma pesquisa, olhar um número e tirá-la do contexto que a envolve, mesmo sendo uma pesquisa quantitativa, como uma pesquisa dessa. Há uma necessidade de interpretação. Você tem que pegar outros dados, outras informações, para poder analisar corretamente a pesquisa. Então a aprovação do Lula acima de 60% não vai ter, uma aprovação de 55% está ótima, é um bom resultado. Um ótimo resultado. Quando for um resultado preocupante, eu venho e falo pra vocês, não tenho nenhum tipo de problema. Quem tem problema é o Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro viu que os seus sucessores não são lá... Os caras tá rasgando. O seu principal sucessor é Michele, que tem 21%. Michele Bolsonaro tem 21%. Eu espero que o cara da Serra pare agora. Só que empatado com Michele na margem de erro é o Pablo Marçal, corroborando com a nossa visão de que o Marçal ele é o grande sucessor e herdeiro do Bolsonaro. Porque o discurso do Marçal é o melhor discurso para encampar ou encabeçar esse novo bolsonarismo, que ficou muito mais religioso. A Michele, ela vem da vertente religiosa, mas ela não tem o discurso da prosperidade, que é o discurso que Marçal tem, traz e atrai muitos seguidores, mas muitos seguidores mesmo. Uma pesquisa muito boa para o Lula, na minha opinião, interessantíssima para o Haddad e péssima para o Bolsonaro.